Olá amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um vídeo de review. Nós estamos dando continuidade ao livro Você Pode Realizar Seu Sonho, do John Maxwell. E antes de nós iniciarmos esse vídeo, já curta esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal se você não é inscrito, também aperta aí no sininho para você receber todas as notificações. Então hoje nós estamos iniciando mais uma parte aqui desse livro Você Pode Realizar Seu Sonho. Eu espero que todos vocês estejam gostando. Eu particularmente estou gostando muito de fazer essas reviews e gostei muito de ler esse livro e aconselho a todo mundo que tem visto essas reviews que leiam o livro também. Então vamos lá. Hoje nós iniciaremos a partir do capítulo 4, que é a pergunta da paixão. O meu sonho me incita a realizá-lo? E aí tem uma frase aqui do Steve Jobs muito interessante, que ele diz: se você está trabalhando em algo excitante e de que gosta muito, não precisa ser empurrado, a visão o empurra. Então, como a gente saber se estamos no caminho certo e se a paixão que nós temos, ela será suficiente para nos carregar até que nós consigamos realizar o nosso sonho? Isso é uma pergunta importante. E o John Maxwell, ele fala que a paixão, ela cria possibilidades. E uma coisa que a gente precisa levar em consideração é que a estrada para qualquer sonho, ela é cheia de curvas, ela é cheia de desvios, ela é cheia de problemas, frustrações. Só que, infelizmente, muitas pessoas, ao passarem as dificuldades que todos passarão para realizar os seus sonhos, as pessoas deixam o sonho morrer ali pela estrada. Elas se frustram a ponto dos seus sonhos caírem por ali. É como se tivessem na estrada, o carro quebrasse e abandonassem o carro. Então você não pode abandonar o seu sonho. Por quê? Porque a paixão é o que faz com que os nossos sonhos se mantenham acesos nos momentos de dificuldade. Nessas estradas cheias de curva, cheias de dificuldade, nesses tempos difíceis, é a paixão que vai manter a nossa chama acesa. Então, a paixão, ela precisa permitir que nós acordemos toda manhã, independente de quem você seja, onde você esteja, o que você faça, seja você velho, seja você jovem, seja o que for. E a paixão, ela tem que toda manhã pular da cama junto com você. Porque há um motivo, há uma coisa lá fora que você adora fazer, que você é bom, que você acredita, que você anseia, algo que é maior do que nós, algo que está dentro de nós que é tão grande, mas tão grande, que na noite anterior a gente não vê a hora de acordar na manhã seguinte, para a gente poder retomar aquilo que a gente estava fazendo. Então a paixão, e é somente a paixão, que vai manter essa chama acesa em nós. E o John Maxwell, ele fala assim, que ele diria, né, que a paixão, ela faz 3 coisas importantes para nós. Então a primeira coisa é que a paixão, ela nos faz crescer, permitindo que nós superemos as nossas adversidades. E isso é uma coisa muito verdade. A paixão faz com que nós superemos as nossas adversidades. E o que força a continuar nos momentos difíceis? Essa é a pergunta. O que lhe dá forças para você superar a adversidade? Paixão. E aqui o John Maxwell, ele coloca um texto do poeta William Arthur Ward. Diz que ele sugeriu que a chave para o sucesso era acreditar enquanto os outros duvidam, planejar enquanto os outros se divertem, estudar enquanto os outros dormem, decidir enquanto os outros adiam, preparar enquanto os outros sonham, começar enquanto os outros adiam, trabalhar enquanto os outros desejam, poupar enquanto os outros gastam, ouvir enquanto os outros falam, sorrir enquanto os outros olham feio, elogiar enquanto os outros criticam e persistir enquanto os outros desistem. O segundo ponto aqui é que a paixão, ela nos faz continuar. Ela nos dá o poder de iniciativa. Nós falamos no vídeo anterior que para ser bem sucedido nós devemos ficar dentro da nossa zona de pontos fortes. Isso é um fato. Tem alguns que concordam, alguns que discordam disso, mas o John Maxwell, ele fala, e fazendo uma review aqui, né, a gente falou que para ser bem sucedido nós temos que ficar dentro da nossa zona de pontos fortes. Porém, isso não quer dizer que você tem que ficar dentro da zona de conforto. Na verdade, é exatamente o inverso. Você precisa sair da sua zona de conforto. Pensa nisso. Você já conseguiu conquistar algum sonho, conseguiu realizar algo importante para você, permanecendo na sua zona de conforto?
Eu e o John Maxwell também fala, aposto que a resposta é não. Por quê? Porque a zona de conforto não traz nada de interessante. Já o terceiro ponto aqui, que a paixão nos traz, é que a paixão nos posiciona bem. Ela nos dá maiores possibilidades para o sucesso. E olha que interessante esse pedacinho que eu quero ler para vocês. Ele diz aqui que o médico missionário Albert Schweitzer observou: o sucesso não é a chave para a felicidade. A felicidade é a chave para o sucesso. Se você adora o que está fazendo, você será bem-sucedido. E aí o John Maxwell diz que quando nós temos paixão e nos permitimos segui-la, nós ficamos bem posicionados na vida. A paixão prepara o caminho para o sucesso. Se não a seguirmos, estaremos em um lugar difícil, um que não nos servirá. E aí é muito legal um pedaço aqui, porque ele conta a história do Bob Taylor. É um cara que ele conheceu nos começos dos anos 80, e o Bob Taylor ele se tornou o fundador e presidente da Taylor Guitars. Depois eu aconselho vocês a pesquisarem sobre a história dele. Ele gasta metade do capítulo contando a história dele, mas basicamente ele era um menino que tudo que ele ganhava e sempre tinha uma caixinha de ferramentas ao lado, porque ele sempre desmontava tudo, ele queria saber como tudo funcionava, e foi assim que ele começou a se apaixonar pelos violões e começou a trabalhar desmontando os violões, montando, enfim, começando a criar, e virou um grande império. Então eu aconselho vocês a buscarem essa história. Eu não vou falar muito dela, porque metade do capítulo ele fala disso. Então ele finaliza aqui um pedacinho desse capítulo de uma forma interessante, que é perguntando como nós podemos medir a nossa paixão. Isso também é muito legal, porque ele passa aqui uma escala de 1 a 10 e ele diz: olhe para a escala abaixo, que poderia ser usada para medir a atitude de uma pessoa em relação a qualquer assunto. Então veja o que vocês acham dessa escala, né? A escala da paixão. Eu vou começar do 1 vou até o 10. 1. Preferiria tratar um canal sem anestesia. 2. Coloquei a minha paixão na minha lista de coisas que menos gosto. 3. Saio do meu caminho para evitar seguir a minha paixão. 4. Prefiro não pensar nisso. 5. Posso seguir a minha paixão ou deixá-la para lá. 6. Gosto da minha paixão, ela é um dos meus interesses. 7. Minha paixão me deixa entusiasmado e alerta. 8. Para seguir a minha paixão, estou disposto a sacrificar outras coisas importantes. 9. Não consigo imaginar minha vida sem o meu sonho. E 10. A minha paixão é tão forte que incendeia outras pessoas. E aí ele fala que a gente precisa analisar nessa escala onde que nós nos encontramos. Como que você está hoje? Se o seu nível de paixão, o John Maxwell fala, for 8, 9 ou 10, então você está numa boa posição. Mas e se não for? Isso significa que você está condenado? Não, mas algumas coisas você tem que analisar. Primeiro, se você não se sentir muito compelido a realizar esse sonho, será que ele nunca vai realizar? Não, talvez não seja o caso. É claro que você precisa analisar se o seu sonho é realmente esse, se esse é o sonho correto. E aí você precisa revisar as perguntas da posse e da realidade que nós falamos nos vídeos anteriores. Mas ele diz, você pode estar no caminho correto e ainda não ter combustível suficiente para a viagem. Se é aí que você está, saiba que pode fazer coisas específicas para alimentar o fogo da sua paixão. Tente essas coisas que podem lhe fornecer energia para seguir em frente. E aí ele passa aqui 4 coisas para a gente seguir em frente, que vale muito a pena também a gente analisar. Primeira coisa leve em conta o seu comportamento natural. Isso nós precisamos fazer. Por quê? Porque ninguém é igual. Talvez o seu tipo de personalidade seja naturalmente melancólico, que você gosta de fazer as coisas bem feitas, ou fleumático, que você valoriza a tranquilidade. Você pode não ser naturalmente entusiasmado ou pode não gostar de se mostrar. Não há problema nisso. Você precisa apenas levar isso em consideração. Uma outra questão aqui é que ele diz, por outro lado, talvez a sua personalidade seja otimista, você gosta de coisas divertidas, ou colérica, quer que tudo seja feito do seu jeito. É provável que seja muito apaixonado por tudo que ama. No entanto, você provavelmente perde interesse nas coisas com mais rapidez.
seu calor é muito alto, mas não dura. Esse é o meu perfil, ele fala que é o perfil dele. Fico entusiasmado com algo, mas gosto de passar logo para a coisa seguinte. Você precisa levar isso em conta também. Então isso é muito interessante, uma coisa que eu estudei um pouquinho e gostei muito, é a questão do que a gente chama de DISC, né, que é um teste de personalidade, né, um teste para você analisar se você está entre essas questões aqui que ele mencionou, né, como melancólico, fleumático, otimista ou colérico. Então é bem legal se você tiver a possibilidade de procurar, né, sobre o DISC ou sobre esses nomes aqui, tanto faz, né, o DISC ele só muda a nomenclatura, que ele diz que é dominante, influenciador, de suporte, né, ajudador, o S porque está em inglês, de suporte, e o C de consciente. Então preenche alguns desses comportamentos que nós temos. Então nós precisamos levar isso em consideração, sim, porque se a gente não levar em consideração vai ser muito difícil. Nós precisamos analisar como um todo para nós sabermos se realmente esse sonho é nosso ou se realmente a gente está desvirtuado um pouco daquilo que a gente deseja e acabamos nos enganando em relação ao nosso sonho. A segunda coisa importante aqui é: fique de olho no que é importante para você. Isso é uma coisa óbvia, né? Nós temos que ficar de olho no que é importante para nós, é redundante dizer, mas é uma verdade. O terceiro ponto aqui que o John Maxwell coloca é: supere o medo de ser diferente dos outros. Lá, se você for ver a história do Bob Taylor, ele muitas vezes foi criticado e foi zombado por ser diferente dos outros. Até porque, né, ele não tinha um intuito tanto de estudar, porque ele queria focar ali a sua carreira com os violões. E muitas vezes ele foi zoado, ele foi tirado o sarro dele, porque ele era diferente. A gente não pode ter esse medo. Você tem que ser quem você é. E isso é o que é importante. A gente não tem que ser... Nós não temos que ser quem as outras pessoas querem que nós sejamos. Porque se nós formos quem as outras pessoas querem, nós não estaremos realizando nunca os nossos sonhos, mas nós estaremos realizando os sonhos delas. Lembrem a história lá no primeiro vídeo do Arnold Schwarzenegger, né? O pai não queria que ele fosse aquilo, né? Que ele se tornou um grande fisiculturista, depois um cineasta e tudo mais, mas eu tenho certeza que hoje, né, eu não sei se o pai dele é vivo, mas eu sei que com certeza antes do pai falecer, se de fato aconteceu, o pai teve orgulho dele, porque viu que ele perseguiu o sonho e mesmo sendo contra o pai, ele conseguiu conquistar o sucesso. E o sucesso varia de cada um para cada um. Então a gente tem que analisar isso. E por último aqui nesse capítulo, ele diz que é pra gente lutar contra a apatia que geralmente acompanha o envelhecimento. Então, se você é novo ou se você é velho, o seu sonho tem que ser importante e a paixão ela tem que continuar acesa, independente. Às vezes, nós nos sabotamos pensando o seguinte: eu, por exemplo, tenho 30 anos, então eu tô lá no ano passado, por exemplo, eu poderia ter falado: puxa, mas eu tenho 29 anos, ainda tá cedo para eu correr atrás do sonho XYZ. Vou esperar chegar nos 30. Quando eu chego nos 30, eu posso pensar e analisar: nossa, mas agora já estou com 30, cara. Eu poderia ter começado antes. Devia ter começado com 29, né? Que eu ainda tinha 20 e poucos anos. Agora já está tarde demais. Então nós não podemos nos sabotar a esse ponto de achar que nós estamos muito jovens ou muito velhos para fazer alguma coisa. Então isso nós temos que levar sim em consideração para não deixar que isso se atrapalhe, enfim, e pensar nisso como uma fonte de energia para nós. E finalizando aqui esse capítulo, ele obviamente, como sempre, pergunta: você consegue responder sim para a pergunta da paixão? O meu sonho me incita a realizá-lo? E aí ele diz que se falta paixão na busca no seu sonho, você deve resolver a questão para ser bem sucedido nessa área da sua vida. E ele faz algumas perguntas que valem a reflexão. São elas: falta paixão em você porque o seu sonho não é realmente seu? Falta paixão em você porque você ainda não vê o seu sonho com clareza? Falta paixão em você porque o seu sonho não combina com o seu talento e com suas habilidades? O seu temperamento natural disfarça a sua paixão? A sua paixão é sufocada pelo seu medo de ser diferente? A sua paixão diminuiu com a idade? Lembre-se
que a sua inspiração original pode voltar a crescer. Se não for assim, pode ter chegado a hora de modificar o seu sonho de acordo com o momento que você está vivendo agora. Então a gente precisa analisar essas perguntas e ver se estamos dentro e fazer todas as perguntas, tanto anteriores como as posteriores, para ver se encaixa, para ver se realmente nós somos apaixonados, se nos incita a realizar esse sonho. E é aqui que nós terminamos esse capítulo número 4 e vamos começar agora o capítulo 5. O capítulo 5 é a pergunta do caminho. Eu tenho uma estratégia para realizar o meu sonho? Obviamente a gente chegou nesse pedaço, né? Muitas pessoas podem pensar, ou poderiam ter pensado antes, que a estratégia seria o mais importante de tudo, né? A gente vai até mencionar aqui num certo ponto que no capítulo 2 a gente falou do Mark, né? Que antes de fazer a estratégia ele teve alguns outros pontos, né? Quando a gente falou da pergunta da clareza. E obviamente a estratégia é importante, mas não era a primordial, não era a principal e não era a única. O John Maxwell ele coloca aqui uma frase do Les Brown, que ele diz: devemos encontrar formas de sermos uma força ativa em nossas vidas. Devemos controlar o nosso destino, criar uma vida com sentido e verdadeiramente começar a viver os nossos sonhos. Então qual é o seu plano? Essa é a pergunta. Qual é o seu plano para realizar o sonho? Você está tentando colocá-lo em prática ou está esperando uma fada madrinha vir com uma varinha e resolver o problema? Ou está esperando Deus estalar os dedos e fazer acontecer na sua vida? As coisas precisam de um plano. Eu creio em Deus e eu creio que Deus é um Deus que move sobrenaturalmente. Então, quando eu penso nisso, eu entendo que o natural cabe a mim. O sobrenatural cabe a Deus. Então, é o nosso passo de fé que precisa ser dado. É a nossa ação. Não adianta você precisar de um emprego e você ficar dentro do seu quarto orando, Deus me ajuda, ou vendo televisão. Nada vai acontecer. Você precisa ter um plano. Você precisa fazer a sua parte. Então, qual é o seu plano? O John Maxwell ele fala que durante anos ele tenta ser um motivador. Ele tenta ser um que ele chama de levantador de sonhos. Ele fala, eu sou encorajador por natureza. Eu adoro motivar as pessoas a sonhar porque eu acredito que muitas pessoas têm objetivos muito baixos na vida. Então toda vez ele vai e pergunta para as pessoas, qual é o seu sonho? Me conta o que você sonha, qual é o teu desejo? E muitas vezes as pessoas contam e ele fala, nossa, esse sonho é ótimo, e de fato é. Só que e quando ele pergunta, como você irá realizá-lo? Alguns não têm a menor ideia. Isso pode estar tudo bem. Se você for como o Mike, lá no capítulo 2 que nós falamos, se esse sonho ainda for recente. E a estratégia, né, como o John Maxwell fala aqui, a estratégia acaba de começar. Mas, depois de 6 meses, 1 ano ou 5 anos... Se o dono do sonho ainda não tem uma estratégia clara, então calma aí, tem um problema sério acontecendo. Concordam comigo? Então por que há um problema nisso? Porque se você não conseguiu fazer a transição entre ser um sonhador para ser um implementador, nós temos um problema. Obviamente, quando você está iniciando um sonho, e a gente falou nos outros 4 capítulos, você tem um processo. E eu acho que a pergunta da estratégia, ela tem que ser feita realmente aqui, como o 5º passo dos 10. Mas você precisa fazer. Ele não tem que não existir. Então, não deixe o tempo passar. Se daqui 5 anos você ainda não começou a criar um plano, não tem uma estratégia de onde você vai chegar, desculpa, mas não vai chegar. E o John Maxwell ele fala que a razão principal dele ter escrito esse livro foi para dar ao leitor, para dar para nós, para dar para mim, para dar para você uma visão realista do sonho. Então se lembre de que quanto mais respostas positivas você der a respeito dessas 10 perguntas, mais chances você tem de conquistar o seu sonho. E aí ele diz uma coisa legal aqui, olha, um amigo recentemente me mostrou resultados de um estudo. Ele ilustrava o estudo como era pouco frequente as pessoas desenvolverem estratégias para realizar seus sonhos.
aqui está o que o estudo revelou sobre as pessoas testadas. Olhem que interessante isso. 26% põe seu foco em alvos tangíveis específicos para o que querem na vida. Olha como as porcentagens são pequenas. 19% colocam objetivos alinhados com os seus propósitos, com a sua missão e com a sua paixão. 15% escrevem todos os seus objetivos em detalhes mensuráveis específicos. 12% mantém um objetivo claramente definido para todos os seus principais interesses e papéis na vida. 12% identificam objetivos diários, semanais e de longo prazo, estabelecendo limites de tempo para realizá-los. E somente 7% agem diariamente para a realização de pelo menos um objetivo. Infelizmente, isso é muito triste. Então vamos lá. Como assegurar o nosso sonho? Tem alguns pontos bem legais aqui para a gente entender e meditar sobre. O primeiro é que as nossas posições devem ser bem marcadas, tá? Primeiro, você deve ter plena consciência da sua posição atual. Então essa é a pergunta. Onde eu estou agora? Estou sendo totalmente consciente de onde é minha realidade? Segunda coisa, qual que é a minha posição futura? Que aparência terá o meu sonho quando eu tiver conquistado? Identificar minha posição futura me dará direção e motivação para ir atrás do meu sonho. Então, esses são os dois primeiros pontos em relação à posição, né, que deve ser bem marcada, que é onde eu estou, e isso não deve ser um desencorajador. A gente não tem que olhar e falar, nossa, eu estou muito aquém de tudo. Não. A gente tem que entender que todos chegaram onde estão, todos que chegaram onde estão tiveram que começar de um começo. Então determina bem certo e seja realista de onde você está agora. E depois dá a visão do futuro. Qual que é o modo perfeito? Qual que é o sonho realizado? É em tal local? Bacana. Só que aí tem as posições intermediárias. As posições intermediárias que passos eu devo dar da minha posição atual para a posição futura? O que eu preciso fazer? Ou seja, eu devo colocar uma série de pequenos objetivos, de pequenas metas, de onde eu estou para onde eu quero chegar. Porque se eu só focar, falar é um passo que eu tenho que dar para chegar daqui até lá, não vai acontecer. Eu tenho que colocar mini metas, eu tenho que colocar pequenos objetivos para ir alcançando. Então, uma outra coisa importante é examinar as minhas ações. Eu tenho que analisar o que eu tenho feito. A diferença entre um sonho e uma ilusão é o que nós fazemos no dia a dia. E não é o que está dentro do nosso coração e da nossa mente somente. Nós precisamos entender o que nós fazemos. Então, para examinar as nossas ações, a gente tem que olhar algumas coisas importantes como fazer algo. O processo começa quando nós fazemos algo. Não adianta nós termos uma ilusão. O que nós estamos fazendo? Quando nós fazemos qualquer coisa, se nós formos uma pessoa naturalmente sedentária ou alguém desencorajado, essa qualquer coisa faz total sentido, é o que o John Maxwell fala. Faz total sentido. Então nós precisamos primeiro fazer algo. É muito mais fácil, ele fala aqui, eu achei engraçado, mas é verdade, é muito mais fácil começar a fazer algo certo se você já começou a fazer algo do que não. Você de repente começa a fazer alguma coisa, talvez não esteja certo, talvez esteja errado, talvez você precise corrigir, talvez você precise tentar coisas diferentes. Mas é muito melhor você corrigir do que começar do zero. Então, isso é importante. A segunda questão aqui, em relação a nós examinarmos as nossas ações, é fazer algo hoje que esteja relacionado com o meu sonho. Então você está vendo esse vídeo hoje. O que você fez hoje, ou o que você fará hoje, que vai te aproximar do teu sonho? Lembra que eu falei lá do Sandro Rodrigues? Quando ele olha no espelho toda manhã e ele fala: o que eu fiz ontem me aproximou ou me afastou do meu sonho? Então, o hoje, você tem que mudar para você olhar amanhã no espelho e se satisfazer com você mesmo. E ficar feliz com as suas atitudes.
Então, hoje eu fiz algo relacionado ao meu sonho. Se você está vendo esse vídeo agora, faça algo agora, faça algo hoje. E o terceiro ponto importante aqui também é, faça todos os dias algo que esteja relacionado ao seu sonho. Então, perceba no examinar das nossas ações como são três coisas importantes. A primeira delas é fazer algo. Tire o sedentarismo e tire a mornidão, não sei se eu poderia usar essa palavra, mas talvez, eu acho que o sedentarismo, e eu acho que, deixa eu ver a palavra que ele usou aqui, o sedentarismo ou uma pessoa naturalmente desencorajada. Então faça algo. Primeiro, faça algo. Segundo, faça algo hoje. Terceiro, faça algo todos os dias. Porque só assim a gente vai realizar os nossos sonhos. Um outro ponto a se salientar aqui é que nós precisamos garantir que nós estamos considerando todas as opções. Isso é muito bacana, porque quando nós estamos tendo dificuldades em seguir em frente, a gente não pode começar a revisar o nosso sonho. Antes nós temos que revisar o nosso plano. Se o que você está fazendo não está dando certo, não mude o teu foco, não mude o teu sonho, mude o teu plano. Lembra que os três locais que nós devemos analisar é onde eu estou hoje, depois onde eu estarei no futuro e em terceiro, como que eu vou fazer para chegar. Então são essas mini metas, esses pequenos objetivos, talvez diários, semanais, ou enfim, se você não calcula por tempo cronológico, mas por atividades, que se não estiver dando certo, reveja o seu plano e não reveja o seu sonho. Porque tem muita gente que faz isso. Ah, então eu tenho o sonho de aprender a tocar violão. Aí eu percebo que eu tenho dificuldade de tocar violão. Aí fala, então eu quero tocar bateria. Aí eu tenho uma dificuldade em tocar bateria. E você vai ter sempre dificuldade quando você estiver iniciando um sonho. Ah, então eu não quero mais música. Eu quero me tornar um cineasta. E aí você vai ter dificuldade, enfim. Não mude o seu sonho, mude somente o plano diário. Uma outra forma de nós assegurarmos os nossos sonhos, ou o nosso sonho, é utilizar todos os recursos. O John Maxwell, ele conta aqui um pouquinho a história de como foi o livro dele, As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, se tornar o grande best-seller que se tornou. Eu tenho muita vontade de ler esse livro, eu ainda não li. Esse é o 7º livro que eu leio do John Maxwell, mas eu ainda não tenho As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, mas está na minha lista, né? Em breve eu vou adquiri-lo. Então ele conta que como líder, ele naturalmente pensa em ter os recursos necessários. Ele sabe que quanto mais recursos ele tiver para conseguir qualquer objetivo, mais as chances de sucesso. Isso é inevitável. Então, ele fez um balanço aqui, colocou alguns pontos dele como escritor e quando ele estava criando esse livro, né, As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. Então, um primeiro ponto dele, né, em relação aos recursos é uma ideia realmente boa para um livro, é o que ele precisava ter. Então, obviamente, você precisa ter uma ideia boa, né? Segunda coisa que ele via que ele precisava é ter uma equipe excelente. A terceira coisa é colocar um prazo, determinar um prazo. O quarto era ter criatividade e o último, ter oportunidade. Então ele fala que nós podemos até não querer escrever livros. Pode ser que a gente queira ganhar uma medalha olímpica, montar uma grande empresa, enfim, não importa. O que importa é que nós precisaremos de recursos. E aí ele pergunta para nós, o que você possui? O que está disponível nas suas mãos? Quem pode ajudá-lo? Então ele diz, pare e faça uma lista. Não é suficiente apenas planejar, você precisa usar todos os recursos disponíveis para transformar o seu sonho em realidade. Um outro ponto importante é que nós devemos remover tudo que não é essencial. Esse aqui pega no calo. A gente vai falar um pouquinho mais dele no capítulo número 7, que é a pergunta do custo, a gente vai explanar bastante sobre isso, vai ter um capítulo só sobre isso. Porém, grandes sonhos eles têm um preço. Nós temos que perguntar se nós estamos dispostos a abrir mão de coisas óbvias. Claro que coisas que obviamente são ruins, isso é fácil de abrir mão.
O problema é quando a gente precisa abrir mão de coisas boas e de coisas que nós gostamos, mas que nós sabemos que não ajudam para a realização dos nossos sonhos. Aí é que é difícil. Porque aí é o que nós já falamos nesse vídeo, que é a questão de permanecer ou sair da zona de conforto. Por mais que você focará nos pontos fortes, nos seus pontos fortes, isso não quer dizer, como eu já disse, né, que nós permaneceremos na zona de conforto. Na zona de conforto ninguém cresce. A zona ela precisa ser expandida. Eu ouvi também já várias vezes pessoas falando a nossa zona de conforto ela tem que ser expandida. Então você tem uma zona de conforto, então expanda ali aquela zona de conforto. Faça coisas que você fique desconfortável até que aquilo te deixe confortável. Quando aquilo te deixar confortável, você precisa expandir mais um pouco para te deixar desconfortável novamente, porque só assim você vai conseguir chegar nos seus sonhos. E um último ponto aqui é que os desafios eles precisam ser abraçados. Olha que legal isso aqui. Depois que você marcou todas as suas posições, examinou todas as suas ações, considerou todas as opções, utilizou todos os recursos e removeu tudo que não era essencial, tem mais uma coisa importante a se fazer: abraçar os desafios. Ele diz aqui que o rei Salomão, considerado o homem mais sábio que já viveu, ele escreveu o seguinte: um homem sensível olha os problemas à sua frente e se prepara para encará-los. O simplório nunca olha e sofre as consequências. Então tem dois pontos relevantes aqui que a gente tem que analisar. Primeiro, é o fracasso. A gente tem que superar o fracasso. O fracasso, nós precisamos superá-lo. E como nós superamos o fracasso? Quando o fracasso acontece, nós falamos: fracasso, vem aqui e abraça ele. Abraça o fracasso. Examine o fracasso. Aprenda com ele. Se você fizer isso, você não continuará repetindo o mesmo erro e, obviamente, com certeza, ficará também emocionalmente mais forte. O segundo desafio, que também é muito importante, é encarar e superar a inflexibilidade. Quando nós somos inflexíveis, nós não conseguiremos realizar o nosso sonho. Claro que o ponto de partida, volto lá para aquela questão, o ponto de partida tem que ser claro, o ponto futuro tem que ser claro, mas o plano entre eles, ele precisa ser flexível. Se nós formos inflexíveis, dificilmente nós conseguiremos conquistar. Porque não, o plano é esse, ponto final, aqui eu determinei, aqui eu cheguei, aqui vou permanecer, e ponto final, eu não vou mudar. Os sonhos, eles não se realizam facilmente. Então, a inflexibilidade somente vai trazer questões prejudiciais para nós. E aqui nós terminamos esse capítulo. No próximo vídeo nós começaremos o capítulo 6. Foi muito legal e muito gostoso de fazer esse vídeo. Nós conseguimos avançar mais 2 capítulos aqui. Espero que você tenha gostado. Não deixe de compartilhar e de curtir e se inscrever também se você ainda não é inscrito. E eu espero você aqui na semana que vem para mais um capítulo ou para mais alguns capítulos desse livro que tem sido incrível. Um beijo no coração de todos e Deus os abençoe.